E eu acho que a última coisa que eu pensei na vida foi que nesse último culto eu estaria aqui, né? Pregando no culto de doutrina. Não que os outros não mereçam, né, uma atenção tão grande quanto, mas geralmente a gente imagina que num culto de doutrina às vezes vai ter alguém mais experiente, né, alguém com mais tempo na caminhada, né, já que se trata de ensino. Mas glórias a Deus, o Senhor falou muito ao meu coração através dessa palavra, e que o Senhor fale também aos irmãos. A gente vai ler em João, primeira carta de João, no capítulo 2. Amém? 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 3, vai dizer assim a palavra do Senhor. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio ouvistes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos digo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Eu estava meditando sobre esse texto em casa, e aí eu escrevi quase que um livro durante a semana, e hoje eu fui ler, e aí parece que não estava conectada, né, as frases. E aí eu fui refazer tudo novamente, porque a palavra de Deus é assim, a gente vai estudando ela, e toda vez que a gente pega ela novamente, aquela mesma palavra, para ler, algo novo surge no coração da gente. Se novamente eu pegar essa palavra e for sentar e estudar nesta noite, provavelmente muita coisa será mudada, porque o Espírito Santo de Deus, ele sempre nos revela coisas novas através da mesma palavra. Na introdução desse texto, né, que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele nos indica meios de testar a realidade do cristianismo em nós. É interessante isso aqui, porque o versículo começa dizendo: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, a palavra de Deus, ela está nos dizendo, nos ensinando, nos exortando, que nós devemos, ao estudá-la, ao nos aprofundar nela, nós devemos trazer ela para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para quem nós somos. Então, aqui nós encontramos um meio de testar. Será que nós somos cristãos? Será que nós verdadeiramente estamos servindo ao Senhor? E esse questionamento, ele não vem no sentido de dúvida, né? Será se eu creio? Será se eu realmente estou confiante no Senhor? Ela vem mais no sentido de nos mostrar que nós devemos estar sempre nos corrigindo, sempre nos policiando. Porque em todo momento nós estamos errando, nós somos falhos. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós iremos falhar. Porém, ao estudar a palavra de Deus, nós vamos sempre nos corrigindo. O meu esposo fala uma coisa muito interessante. Ele diz que existem erros aos quais nós não podemos evitar, porque quando muitas vezes nós cometemos,
nós não, né, não paramos para pensar, nós agimos no impulso, porém existem outros que, se nós pararmos para refletir, nós podemos sim evitar, digamos que são erros maiores, por assim dizer. E isso a gente só percebe quando a gente tem uma certa conexão com a palavra de Deus. É como aquela situação em que, de repente, você fala algo que não aconteceu daquele jeito, e naquele mesmo momento o Espírito Santo te corrige para que você mude aquela sua atitude, para que você volte, você conte a história como realmente foi. Ou, eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas a gente sempre recebe ligações no celular de alguma empresa oferecendo alguma coisa, e agora é interessante porque eles já ligam falando o nosso nome, né? E aí, uma vez me ligaram e me perguntaram, né, se o telefone era da Vanusa, e eu falei, não. Olha só, sem pensar, né? Eu não sei se já aconteceu isso com os irmãos. Ou então, alguém já fingiu que não estava em casa para não receber alguém. São coisas que a gente, num primeiro impulso, muitas vezes, a gente tende a cometer essas falhas, a cometer esses pecados, mas no mesmo instante o Espírito Santo de Deus, ele vem falar com a gente, ele vem corrigir a gente. E nós precisamos de coragem para voltar atrás, para corrigir, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Então, uma coisa é alguém dizer que é cristão, e outra coisa bem diferente é realmente ele ser cristão. Uma coisa é eu dizer, eu sou cristã, e outra bem diferente é realmente eu ser uma cristã. Afinal de contas, a vida do crente vai dizer se de fato ele é cristão. É o nosso comportamento. Na última pregação aqui, o pregador falou sobre isso, sobre essa questão da gente ter um testemunho verdadeiro, da gente não esperar apenas que as pessoas fiquem sabendo que nós somos cristãos através das nossas próprias bocas, mas que o nosso comportamento lá fora, ele nos aponte como cristãos, como servos de Deus. E para isso é necessário um conhecimento de Deus, né? No versículo 3 e 4 diz: nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não há verdade. Um cristão é aquele que, acima de tudo, ele ama ao Senhor, ele ama a Deus e ele guarda os seus mandamentos e tem Jesus como modelo. A gente hoje vive numa era em que as pessoas estão sempre seguindo alguém. As redes sociais nos proporcionam isso, né? E aí a gente às vezes abre lá o Face ou o YouTube, qualquer rede que seja, e a gente vê lá a quantidade de pessoas que estão seguindo umas às outras. Mas nós que somos servos de Deus, o nosso modelo é o Senhor. Nós devemos seguir e imitar ao Senhor. Quem diz conhecer a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Essa frase, ela é muito forte. Por quê? A gente ouve muitas vezes falar o seguinte, o ser humano é falho. E a gente vai por muitas vezes se justificando, né? A gente vai cometendo pequenas falhas, que tudo que é pequeno um dia se torna grande, se nós não corrigirmos, dali à frente nós estamos cometendo algo maior, e aí a gente tem sempre essa desculpa, o ser humano é falho, mas a Bíblia, ela é muito direta com relação a isso. Ela não nos dá a opção da gente seguir no meio termo, da gente ficar em cima do muro. A gente vai ter sempre que fazer uma escolha. Todos os dias das nossas vidas, nós estamos fazendo escolhas para a vida e para a morte. Obedecer a Deus é uma escolha para a vida, e desobedecer ao Senhor é uma escolha para a morte. Então, a gente não pode ficar sempre embasado na misericórdia, no amor de Deus, como se o Senhor não fosse justo. O Senhor, ele tem a medida certa, a sua misericórdia, o seu amor e a sua justiça. E ele cobra. A palavra dele nos diz, ele cobra de cada um que, conhecendo ao Senhor, se desvia dos seus caminhos ou deixa de lhe obedecer. É interessante que nos dias dos apóstolos,
eles já combatiam teorias e práticas que não estavam em acordo com o ensino da palavra de Deus. Será que nós reconhecemos um ensino que não é bíblico ao recebermos ele, ao ouvirmos ele? Será que nós estamos com a nossa mente tão afiada, o nosso coração ele está tão cheio da palavra de Deus, que ao ouvir algo que desagrada ao Senhor, ao ouvir algo que não está embasado na palavra de Deus, nós imediatamente reconhecemos e rejeitamos? É algo que a gente precisa ter sempre em mente, esse cuidado de ouvir tudo, mas analisar e reter o que é bom. Porque desde os tempos passados sempre existiram teorias, sempre existiram falácias dentro da igreja, sempre houve pessoas que se desviaram do caminho, mas que permaneceram ali dentro. Sempre existiram. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não seja levado por todo o vento de doutrina. A única maneira da gente permanecer firme é se nós conhecermos a Deus, se nós conhecermos a sua palavra. Os apóstolos, eles estavam sempre rebatendo, eles estavam sempre, e principalmente Paulo, nós vamos ver nas suas cartas, o quanto Paulo rebatia, né, os ensinos que não eram de coerência com a palavra de Deus. E hoje, essa responsabilidade é nossa. Nós estamos aqui, mas nós não estamos aqui somente por estar, nós não viemos aqui somente por vir. Existe uma responsabilidade muito grande a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. A partir do momento que nós pegamos o microfone da igreja para falar ao povo de Deus, existe uma responsabilidade muito grande. É por isso que a gente tem que estar afiado na palavra de Deus, para que a gente não venha a induzir as pessoas ao erro. Precisamos nos aprofundar no conhecimento da Bíblia, na comunhão com o Espírito Santo, para que assim estejamos aptos a entrar nesta batalha contra os ensinos que não estão de acordo com a Bíblia. O Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos ajuda, ele está conosco, mas nós precisamos estar sempre buscando conhecimento na sua palavra. Não é algo que vai acontecer de repente, não é algo que o Espírito Santo vai sempre ficar te falando, principalmente aquilo que já está na Bíblia, que já é base para as nossas vidas, nós precisamos estar firmados. Porque se a gente ficar sempre esperando que o Espírito Santo vá nos direcionando, nós estaremos agindo como se o Espírito Santo ele tivesse um domínio sobre a nossa mente, nós fôssemos um robô programado para fazer a vontade dele. E nós não somos. Ele nos convida, o Senhor nos convida a sermos cristãos, ele nos convida a aceitarmos a Jesus, mas é uma decisão nossa. E a partir do momento que nós decidimos, nós precisamos trabalhar para que a gente venha a ser cada dia mais aperfeiçoado na palavra de Deus. É assim tudo na vida, não é? Quando alguém escolhe uma profissão, ele vai fazer cursos, ele vai fazer um concurso, ele vai fazer uma faculdade, tudo que for fazer, que a pessoa for fazer, exige um empenho da pessoa, exige um envolvimento da pessoa, para que ela realmente, ao final, né, ela consiga êxito naquele seu plano. Da mesma forma, somos nós cristãos. Nós não podemos deixar a nossa vida cristã unicamente por conta dos cultos na igreja. Nós precisamos estar buscando o Senhor em casa, nós precisamos estar lendo a sua palavra, nós precisamos estar sempre em comunhão com o nosso Deus. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Novas pessoas estão sempre aceitando a Jesus, né? Muitos cultos nós temos visto as pessoas aceitando, as pessoas reconciliando. E elas precisam conhecer as doutrinas bíblicas. É por isso que eu falei, quando nós pegamos o microfone da igreja para falar ao povo de Deus, nós temos uma grande responsabilidade de trazer a mensagem do céu, a mensagem de Deus, para que as pessoas se firmem na doutrina do Senhor, né? A palavra de Deus, ela é clara. Para conhecermos a Deus é necessário guardarmos os seus mandamentos. Não pode haver incoerência na nossa vida cristã. Não pode haver incoerência de nenhuma maneira. Se nós estamos aqui e se nós pregamos a palavra, nós precisamos agir de acordo com ela.
É isso que se espera de alguém, coerência, que a pessoa ela testemunhe aquilo que ela fala. Nós não podemos apenas pregar a palavra de Deus e ao sair daqui nós vivermos de qualquer maneira como se a gente tivesse imune, né? Como se houvesse em nossas vidas uma imunidade a respeito da cobrança do pecado. Nós não somos diferentes das demais pessoas, né? Da mesma maneira que um cristão, ao aceitar Jesus, uma pessoa ao aceitar Jesus, ela precisa ter a vida dela transformada, ela precisa permitir que o Espírito Santo transforme a vida dela. Da mesma maneira, nós que estamos há mais tempo nessa caminhada, também precisamos estar sendo todos os dias transformados. Nós precisamos estar sempre permitindo ao Espírito Santo que ele esteja mudando as nossas vidas. E tem o que mudar, né? Se a gente parar para fazer uma reflexão sobre quem nós somos verdadeiramente, nós sabemos das nossas falhas e sabemos o quanto nós precisamos mudar. Principalmente quando nós nos comparamos a grandes homens e mulheres, né, que estão relatadas as suas vidas na palavra de Deus. E aí nós imaginamos, meu Deus, né? Paulo foi um apóstolo, a sua obra foi muito grande. Então, quando a gente se compara a ele, a gente fica pensando, o que eu estou fazendo? Né? Porque Paulo, ele deixou tudo. E hoje nós temos dificuldade, até muitas vezes, para sair da nossa casa. Se está chovendo, a gente dá um jeitinho de ficar em casa. Se está muito calor, a gente dá um jeitinho de ficar em casa. Não estou dizendo que a obra seja somente vir à igreja. Não é isso. A obra não é só isso. Mas nós, como salvos, nós precisamos ter esse desejo de estar na casa de Deus para louvar e engrandecer aquele que nos salvou. Mateus 28, versículo 19, a parte A diz: Ide e ensinai todas as nações. Ensinar o quê? No versículo 28 diz: ensinando as pessoas, né, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, nós precisamos estar sempre ensinando a palavra de Deus. Cada oportunidade nossa na igreja é para ensinar, é para glorificar ao Senhor. É para nós mostrarmos que esse Deus, ele está vivo, Jesus está trabalhando, né, na vida da gente, ele está mudando as nossas vidas, ele está nos transformando, se nós permitirmos. Então, principalmente quando há novos convertidos na igreja, nós precisamos mostrar o quão diferente nós somos, né? A palavra de Deus, ela não envelhece. A palavra que foi dita na Bíblia, lá no livro de Gênesis, ela continua verdadeira hoje, como se ela tivesse sido acabada de ser proferida por Deus. A palavra é a mesma. A palavra, ela não envelhece. A verdade é inalterável, sempre é a mesma. Os anos passam, as pessoas mudam, os costumes mudam, né? A moda muda, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela permanece a mesma. E, infelizmente, a gente tem muitas vezes visto o quanto a igreja tem se deixado levar pelos modismos que têm aparecido, pelos achismos que estão surgindo. Muitas pessoas, elas têm sempre uma opinião diferente, ela está sempre vindo com algo novo, e muitas pessoas, infelizmente, têm se deixado levar. João, capítulo 15, versículo 27, diz: E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Jesus estava dizendo que o Consolador, ele viria, o Espírito da verdade viria, e que estava o Espírito que estava por vir, e testificaria dele. E os apóstolos também testificassem, pois estavam com ele desde o princípio. Então, se a palavra de Deus não muda, como é que nós vamos agir diferente? Como é que nós vamos deixar de pregar esta palavra da maneira que ela foi pregada, da maneira que ela foi ensinada, né? Seja
para atrair um determinado grupo de pessoas? Como é que a gente vai mudar, né, aquilo que é tradição, não no sentido de tradição de homem, mas no sentido da palavra de Deus, né? Porque o Senhor, Ele é perfeito, então tudo que Ele queria que nós fizéssemos, Ele deixou na sua palavra. A maneira como nós devemos viver está na palavra de Deus. A maneira como nós devemos nos vestir está na palavra de Deus. A maneira como nós devemos nos comportar está na palavra de Deus. A maneira como nós devemos conversar com as pessoas está na palavra de Deus. Então, nós só precisamos garimpar, nós só precisamos buscar, estudar, nos aprofundar, para que a gente realmente venha a ser coerente, a gente realmente venha a testificar desse Deus. E aí, vem uma pergunta muito interessante. A palavra que nós estamos pregando, essa palavra é a palavra que Cristo pregou? Nós estamos ensinando o que Cristo ensinou, da maneira como Cristo ensinou, porque hoje a gente vê, né, a gente vê muita gente falando sobre determinado assunto e enaltecendo isso em detrimento dos outros. Quando se fala de prosperidade, as pessoas elas se juntam mais. Ali há um movimento naquela pregação para trazer às pessoas aquele desejo, né? Trazer a elas a confirmação do seu desejo. E esse é só um exemplo, né, que eu estou dando aqui nessa noite. A palavra de Deus, não que o Senhor não prospera, Ele prospera. Mas nós, como servos de Deus, como cientes que somos de que tudo isso aqui vai passar, de que nada disso aqui vai permanecer além da nossa alma, nós devemos trabalhar para o que é eterno. Nós devemos juntar tesouros no céu, como o Senhor Jesus nos ensinou. Em suas cartas, Paulo, ele sempre estava combatendo ensinos que não tinham base nas Escrituras e ensinos de Cristo. Para que a gente venha a combater aquilo que não está em acordo com a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Colossenses 2,18 diz: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humanidade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado da sua carnal compreensão. Então, tudo isso já havia nos tempos de Paulo. As pessoas já mudavam a pregação. As pessoas já mudavam aquilo que Deus tinha deixado, né? Os ensinamentos de Jesus para pregar a sua própria vontade, para pregar aquilo que as pessoas queriam ouvir. Isso não é novidade, né? Quando se fala num culto, e aí se fala que vem um pregador de fora e o pregador ele tem um determinado dom, as pessoas se juntam. Para quê? Para ouvir o que querem. E muitas vezes o Senhor não é que ele não vá fazer. A vontade do Senhor é sempre boa para as nossas vidas. Porém, muitas vezes nós teremos que enfrentar dificuldades para que a gente realmente venha a, quando receber a bênção do Senhor, ela realmente ser uma bênção na nossa vida. O Senhor não fará nada antes do tempo e nem depois do tempo. Nós precisamos estar preparados para receber as bênçãos do Senhor. E não apenas nos preparando no sentido de estar sempre pedindo, né? É o culto da prosperidade. E aí as pessoas se juntam e as pessoas levam documentos e as pessoas levam chaves e ali elas têm a necessidade de que alguém diga que ela vá vencer. Jesus já disse isso. Jesus disse que nele nós somos mais que vencedores. Não há necessidade de vir um pregador de fora te dizer isso, porque a palavra de Deus, ela é firme. Se o Senhor falou, ela é verdadeira, ele vai cumprir. Porém, o Senhor sempre está nos dizendo na sua palavra, nós precisamos nos amoldar à palavra de Deus. Não adianta a gente vir à igreja e achar que vai receber bênçãos somente sem nada fazer por elas, sem agir de acordo com a palavra de Deus. Se nós desejamos ter uma prosperidade, nós precisamos já agir para que realmente a prosperidade ela venha a acontecer nas nossas vidas. Há um ensino por trás disso, há uma posição por trás disso, nada é de graça, né? Quando Deus, aliás, ele, né, pediu
mandou Samuel ungir a Davi rei, ele foi ungido ainda criança. Ele não foi rei logo em seguida, né? Muito se passou até que ele realmente assumisse a coroa. E quando a gente olha para a história de Davi e a gente estuda ela, a gente vê que tudo que ele passou estava preparando ele para que ele recebesse, né, essa bênção de ser coroado rei do povo de Deus. Então há todo um trabalhar por trás, né? Não é da maneira como nós queremos, é da maneira como Deus ele quer. O fato é que, em todo tempo, sempre houve aqueles que procuravam, ou que procuram, novidade na igreja. É os modismos de hoje. São as descobertas que as pessoas fazem hoje. Muita gente tem necessidade disso, de vir à igreja e ouvir, através do pregador, algo novo. Algo que ele ainda não ouviu, algo que agrade ao seu coração. Mas a palavra do Senhor, ela é a mesma. E ela tem que ser pregada da maneira como ela nos foi passada. Quem está procurando algo novo, desejando algo novo, geralmente tende a se iludir. Porque existem pessoas hoje que elas olham para o crente e elas já imaginam o que ele está precisando. Através do seu comportamento. A gente sabe que existem pessoas que elas estudam o comportamento da pessoa. E através daquilo ali, ela sabe o que você quer ouvir. Ela sabe quando você está emocionado. E ali, naquele momento, ela age, né, falando aquilo que muitas vezes as pessoas querem ouvir. E nem sempre é o que o Senhor tem para aquela pessoa naquele momento. A gente já ouviu muitas vezes alguém chegar e falar algo e dizer que a pessoa vai receber algo. E os anos se passam. E há sempre aquela desculpa, né? Não é para agora. Não é para agora, é mais para frente, é como foi com Davi. Mas só que isso, irmãos, é algo que pode acontecer, mas não é algo que deva ficar nos nossos corações, porque o nosso propósito não é receber bênçãos. O nosso propósito não é descobrir algo novo, porque o Evangelho não é novo, nós não estamos descobrindo o Evangelho. O Evangelho já estava aqui quando nós nascemos. O Evangelho é o mesmo. A novidade tem que partir de nós, é novidade de vida, é novidade, né, no andar. Somos novos, temos que ser feitos, né, novas pessoas a partir do momento que nós recebemos a palavra de Deus, que nós recebemos a Jesus como Salvador das nossas vidas. Então, nós não podemos aceitar nenhuma doutrina com base em ensinos que não provêm da Bíblia, ou com ênfase demasiada em algo que não está na Bíblia, né? De algo que o Senhor fala, mas as pessoas colocam um peso muito maior naquele ensino, né? Como é a questão das pessoas receberem bênçãos. O Senhor, Ele abençoa conforme a sua vontade, de acordo com o seu querer, para a sua glória. Vai haver sempre um motivo. Não é apenas para que a gente desfrute, né, de uma determinada bênção. A gente tem responsabilidade. Cada bênção que você recebe, que eu recebo, nós temos responsabilidade, né, com essa bênção. Nós precisamos, de alguma forma, mostrar e glorificar a Deus e fazer com que as pessoas entendam e percebam que há um motivo para aquilo, que é a glória de Deus. Amém? Então, irmãos, vamos tomar cuidado, né, porque a gente tem visto muita coisa estranha dentro da igreja. Infelizmente, a gente tem visto muitos ensinos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Muitas pessoas estão se doando mais para determinadas coisas que não engrandecem o nome de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: toda a escritura é ensinada por Deus, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, o Senhor, Ele age na vida de quem recebe e a cumpre. Então, antes de procurar bênçãos, antes, né, de nos empenharmos somente em bênçãos, nós precisamos entender isso, que ao obedecer ao Senhor, a
fazer a vontade de Deus, automaticamente nós seremos abençoados. As pessoas à nossa volta serão abençoadas, porque a bênção do Senhor, ela não vem só para nós, ela geralmente, ela vai beneficiar quem está à nossa volta também. João 2:3, né, como a gente leu, nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Muitos dizem ser difícil conhecer e obedecer a Deus. Mas tanto conhecer quanto obedecer a Deus está dentro da possibilidade humana. Porque a palavra de Deus nos diz isso. Filipenses 2:13 diz: Deus é o que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então não é difícil obedecer a Deus. Não é difícil conhecer a Deus. Basta apenas a gente procurar na sua palavra. Basta apenas a gente obedecer ao Senhor. A gente fazer a vontade do Senhor. Quando um homem chega a crer nos méritos do sacrifício de Cristo, aceitando-o como Salvador, então a sua natureza, a sua vida, ela é transformada. Tudo passa por uma transformação. Tal pessoa nasceu de novo. É novidade de vida, é mudança de vida. E quando nós agimos em conformidade com o que o Senhor quer de nós, automaticamente as bênçãos virão. Lutas também virão. Isso é fato. Mas entre lutar sozinho e lutar com Deus ao nosso lado, faz toda a diferença. É por isso que nós temos que estar sempre buscando ao Senhor. João capítulo 14, versículo 23 diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, esta nova vida de Deus, pelo Espírito Santo, se demonstrará pela nova maneira de viver. O verdadeiro crente busca compreender e viver a vontade de Deus. Se Deus está em nós, se nós temos o Senhor vivendo em nós, como nós podemos dizer que não conseguimos fazer a sua vontade, que não conseguimos obedecer a sua palavra? Se é Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Se nós quisermos fazer e obedecer a palavra de Deus, cumprir o querer dEle pelas nossas próprias forças, nós estamos, assim, enfadados à derrota, né? Nós não vamos conseguir, porque sozinhos nós não conseguimos. Mas se nós, como templos do Senhor, nós estivermos realmente em comunhão com Deus, estivermos com Ele em nosso coração, permitindo que Ele trabalhe em nossas vidas, será muito mais fácil a gente obedecer, cumprir o querer do Senhor. A pessoa que não conhece, que conhece, ela é indiferente ao Senhor. E como é que uma pessoa indiferente ao Senhor, ela vai receber as bênçãos de Deus? Como é que uma pessoa que não se empenha em fazer a vontade de Deus, que não se empenha em se corrigir, em voltar atrás nas suas falhas, como é que esta pessoa vai querer, né, que Deus trabalhe na sua vida? Nosso Deus, ele não é incoerente. Muitas vezes nós falamos e não agimos de acordo com o que nós falamos, mas com Deus é diferente. Deus, ele sempre vai agir de acordo com a sua palavra. Não tem jeitinho, né? A gente vive num país onde diz que para tudo se dá um jeitinho. Mas está aí uma coisa que não é verdadeiro quando a gente fala na vida espiritual. Não existe jeitinho. Ou nós somos cristãos ou nós não somos. Ou nós fazemos a vontade de Deus ou nós não fazemos. Ou nós permitimos ou não permitimos. E Deus não vai dar um jeitinho na vida daquele que não quis cumprir o seu querer, né? Ele não vai trabalhar como a gente. Ele não vai fazer como a gente muitas vezes faz, que é dar um jeitinho para que a coisa termine da maneira como a gente quer. Com Deus é diferente. João capítulo 8, versículo 29 diz:
E aquele que me ensinou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quem disse essas palavras foi o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, quem é filho de Deus, deleita-se em fazer a vontade de Deus, tem prazer em fazer a vontade de Deus, como Jesus se deleitava em fazer a vontade do Pai. Então, o amor, ele é a evidência, né, de que a gente é um crente que faz a vontade de Deus. O amor a Deus, né? Nós precisamos amar ao Senhor. Esse amor a Deus e ao próximo, ele é espontâneo e consiste a prova de que realmente a pessoa experimentou o novo nascimento e recebeu a natureza de Deus, quando nós amamos ao Senhor. Perdi minha folhinha aqui, vou achar. Quando a gente fala de amor, aí a gente, né, como seres humanos, nós temos um exemplo muito grande, que é o amor de uma mãe ao seu filho, né? É o que nós, assim, na nossa mente, nós podemos comparar o amor de Deus, sabendo que o amor de Deus é infinitamente maior. Mas o amor de uma mãe é muito grande, por isso a gente faz essa comparação. E a gente sabe que existem leis que regem o relacionamento de uma mãe para com seu filho. A gente sabe que existem essas leis, né? Pastora Eliana, quando você foi mãe, você pesquisou essa lei para você poder saber o que ia fazer com os seus filhos? A irmã Rosimar pesquisou? E as irmãs não pesquisaram porque não existe lei, né? Não existe uma lei que vá cobrar algo que vocês não sejam capazes de fazer. Muito pelo contrário, todos nós acreditamos que uma mãe, ela está sempre muito mais disposta a fazer pelo seu filho, muito mais do que o que a lei exige, não é? A lei não manda, por exemplo, a mãe dar a vida pelo seu filho, mas nós sabemos que as mães são capazes de fazer isso. Então, vocês amam os seus filhos e vocês não buscaram, né, um conhecimento de como, né, de uma lei que pudessem reger esse relacionamento, porque o amor, ele já cumpre esse papel. E é esse amor, dessa maneira, trabalhando, né, a gente trabalhando nesse amor, com esse amor nas nossas vidas, é que vai fazer com que a gente venha a fazer a obra de Deus, a amar ao Senhor com perfeição, de uma maneira diferente, por amor. É esse tipo de amor. Quando nós amamos alguém, nós nos dedicamos a essa pessoa, não é? Quando nós amamos ao Senhor, os seus mandamentos não são pesados. Muito pelo contrário, né? Há prazer em segui-los, há prazer em cumpri-los, como Jesus declarava isso, né? Enquanto homem aqui na terra. Então, realmente a gente não precisa, deixa eu me achar de novo. Realmente não precisam conhecer, né? Aqui eu estou falando das leis, né, que regem o relacionamento de mãe e filho. A mãe não precisa conhecer essas leis, porque trazem no coração a lei do amor materno, que a faz obedecer espontaneamente e fazer além das coisas exigidas em lei. Então, a gente precisa estar sempre analisando, né, o que tem direcionado as nossas vidas como cristãos. O que tem feito a gente vir à casa do Senhor? Qual é o desejo do nosso coração? Nós amamos a esse Deus que nos amou? Nós desejamos estar na sua presença? Nós desejamos fazer a sua vontade? Tudo isso a gente vai fazer espontaneamente quando a gente verdadeiramente amar ao Senhor. É necessário a gente falar sobre isso para que a gente não venha a se perder pelo caminho, a gente não venha a vir à igreja, sair de casa e vir à igreja automaticamente, como se não houvesse nenhum significado estar aqui, como se estar aqui e estar em casa fosse a mesma coisa. Há uma diferença, né? João
João capítulo 2, versículo do 9 ao 11. Que diz, 1 João. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Este é um outro ponto muito importante ao qual nós devemos nos dedicar, que é estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Porque estar em comunhão com os nossos irmãos fará com que as pessoas lá fora, elas realmente entendam que Deus une e Deus trabalha na vida dos seus. Né? É o testemunho que nós daremos para o mundo lá fora, né? Que o Senhor, Ele tem primazia nas nossas vidas e Ele age na vida daqueles que se entregam a Ele. Quem diz que está na luz deve demonstrar essa qualidade pelo amor aos irmãos. E é difícil muitas vezes, né? Às vezes a gente, como seres humanos, muitas vezes a gente se sente magoado, se sente triste com determinada posição de alguém, ou a gente fala alguma coisa e aqui eu já estou me justificando, eu falo demais, muitas vezes eu falo sem pensar, né? E muitas vezes a gente guarda aquilo no coração. Eu falo porque eu sou assim, então eu melhor do que ninguém deveria entender essa situação. E muitas vezes não, muitas vezes eu fico chateada, né? Muitas vezes eu fico triste com determinadas situações, né? Mas quando a gente vai conversar com Deus, quando a gente vai entrar na presença do Senhor, Ele geralmente traz a nossa lembrança que nós também somos falhos, né? Muitas vezes a gente está aqui, a gente convive durante muitos anos, mas a gente convive por quê? Porque a gente vai sempre passando por cima de alguma coisa que desagrada a gente, de algum comportamento, né, de alguma palavra que o irmão disse. E a gente precisa corrigir sempre, né, todo traço de ressentimento que possa existir nos nossos corações. A gente precisa amar aos nossos irmãos como Jesus amou, né? É o mandamento que o Senhor nos deu, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é fácil, mas nós devemos fazer, nós devemos cumprir, né? 1 João 4:20 diz: todos nós nascemos nas trevas do pecado. Este fato não podemos alterar. Então, quando a gente entende que nós somos pecadores, que nós somos falhos e que nós precisamos de perdão, porque na verdade merecer nós não merecemos, mas nós precisamos de perdão, e nós estendemos isso às pessoas à nossa volta, fica muito mais fácil a gente compreender, né, que o ser humano é falho, que o outro também é falho, né? E fica muito mais fácil a gente perdoar. E quando a gente perdoa, quando a gente tira do nosso coração tudo aquilo que desagrada a Deus, né, o Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas. Porque a mágoa, o ressentimento, ela muitas vezes tem impedido as pessoas de receberem bênçãos. Porque estão guardando em seus corações aquilo que não é da vontade de Deus, aquilo que não agrada ao Senhor. Podemos sair das trevas pela fé em Jesus Cristo, a luz do mundo. Os homens serão condenados não porque nasceram no pecado, mas porque escolheram permanecer no pecado. Vamos ler João 3,19. João 3,19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a gente, entendendo que Jesus é a luz do mundo, e que os homens estão em trevas, que os homens são falhos, nós recebemos essa palavra de Deus e nós permitimos assim que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. Eu sempre lembro de uma vez que alguém assim foi muito rude comigo de graça, sempre tem esse povo, né? Não é só a irmã Vanusa, não.
Às vezes, né, a gente encontra com as pessoas que elas, não sei, às vezes, né, tá passando por algum problema, a gente também não pode achar que tudo seja maldade. E às vezes as pessoas, elas ultrapassam, né? Elas não percebem quando estão magoando. E eu fui, assim, eu me senti profundamente magoada com uma pessoa, mas aí, naquele momento, eu me senti no direito de fazer a mesma coisa, e eu fiz a mesma coisa, né? Eu também falei o que não devia. E aí eu fui para casa e aquilo, assim, doeu muito no meu coração, porque a gente precisa ser diferente, né? A gente não pode agir como o mundo age. A gente precisa mostrar que nós temos uma conduta diferente, para que as pessoas creiam em Cristo. Nós precisamos agir diferente. E aquilo me machucou durante muito tempo. E eu cheguei assim ao momento de sentir dor. Alguém já se arrependeu a ponto de sentir dor no coração? É terrível. E aí eu fiquei com aquela angústia e eu não via, não tinha mais como eu ver aquela pessoa, não sabia onde ela morava. E aí eu fiquei com aquilo e num determinado momento eu sinto que foi o Espírito Santo que me conduziu a orar por aquela pessoa. E aí eu, né, me ajoelhei e comecei a orar, mas uma oração meio sem graça, né? Porque como é que você vai orar por alguém que acabou de te magoar? Mesmo que você está arrependido, a gente sempre está cheio de razão, né? Mas o fato é que ali o Senhor, ele foi abrindo a minha mente e aí eu comecei a orar por determinadas áreas na vida daquela pessoa. E então, assim, no final daquela oração, eu já era uma outra pessoa, o meu coração já era outro. Meu coração já não era mais o mesmo. E eu já queria ver aquela pessoa, eu já queria ver, não porque eu estava com raiva dela e eu queria mostrar para ela, né, que minha posição estava acima da dela ou algo assim. Eu queria ver aquela pessoa para mostrar para ela o meu arrependimento e para mostrar para ela que aquele sentimento já não existia mais em mim. E Deus, ele proporcionou esse reencontro e aí a gente conversou não sobre esse assunto. Isso que é interessante, porque eu acho que ela também acabou se arrependendo e ela não deixou entrar no assunto de novamente. Mas nós entendemos ali que aquilo, né, foi sanado, aquilo ali acabou, porque eu permiti que o Espírito Santo trabalhasse no meu coração. Quando a gente permite que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, as coisas mudam, a situação muda, né? Davi é um grande exemplo disso, quando ele fala da mudança né, do desejo de mudar o coração, de querer que Deus transforme seu coração segundo a vontade de Deus, e Deus muda verdadeiramente. Só repetindo aqui o versículo 10 e 11. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, todo comportamento nosso, que nós entendermos que desagrada a Deus, precisa de uma mudança, precisa de uma correção. Porque quando nós andamos em trevas, a tendência é de nos aprofundarmos nela. Eu vi esses dias uma matéria falando sobre uns peixes que são cegos. Eles não eram cegos, mas eles entraram em uma determinada caverna e ali eles passaram a viver. E aí chegou-se ao ponto de seus olhos atrofiarem. Eles então não tinham mais a visão, porque não se fazia mais necessária. E esse é um perigo muito grande, né? Quando a gente anda em trevas e se acostuma a ela, chega ao ponto de cegar e não ter mais como voltar atrás e corrigir, né, as suas atitudes que por acaso venham a desagradar ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. A palavra de Deus, ela precisa ser aplicada. A gente não pode somente pregar ela. Nós precisamos aplicar ela nas nossas vidas. Nós precisamos mostrar que essa palavra tem poder e que Deus age, Deus transforma, Deus restaura, Deus muda. Tudo em acordo com a sua vontade. Tudo para que o nome dele seja glorificado.
Tudo para que a gente venha a compreender a nossa necessidade e a nossa pequenez diante dele. Então, que o Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas. Senhor, nesta noite, ó Pai, nós mais uma vez nos colocamos em Tua presença para te pedir direcionamento para as nossas vidas, Senhor. Deus, muitas vezes nós nos encontramos perdidos nos nossos pensamentos, nas nossas crenças, e nós entendemos que o Teu Espírito Santo tem poder para nos direcionar. Então, nesta noite, Pai querido, perdoa, Deus amado, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ensina, Senhor, a sermos cristãos que engrandecem o Teu nome. Nos ensina a viver de acordo com os Teus ensinamentos. Nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade, a pregar a Tua palavra, sem alterações, sem nada daquilo, ó Deus, que muitas vezes nós temos visto acontecer. Nos dá, ó Pai amado, o entendimento da Tua palavra, porque quando nós entendemos a Tua palavra, o Teu Espírito Santo trabalha em nós, e nossas vidas são transformadas, o Teu nome é engrandecido e a Tua igreja cresce. E o Teu povo, ó Pai amado, entende da sua necessidade de estar sempre na Tua presença, para fortalecer, ó Pai amado, para ser fortalecido, para mudar a vida, não só a sua, mas daqueles que estão à sua volta. Nós te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor nos ajude a testificar do Teu Filho. Nos ajuda, Senhor, a mudar o nosso comportamento, para que através de nós vidas sejam alcançadas. E almas, ó Deus amado, que se congreguem, ó Pai amado, no Teu reino. E vidas, ó Pai amado, se rendam a Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos dá a capacidade. Transforma, Senhor, as nossas vidas em tudo aquilo que nós não conseguimos. Nos mostra, nos dá a força necessária. E nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, que a cada momento, Senhor, que nós abrirmos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha renovar a nossa fé, venha mudar o nosso pensamento, venha nos moldar segundo o Teu querer, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Não sei se eu consegui passar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas eu sei que o Espírito Santo, Ele tem poder para continuar falando ao teu coração. Então, que a gente venha sempre estar buscando, né, o Senhor, para que as nossas vidas sejam transformadas de acordo com o querer dele. Eu agradeço a minha oportunidade.